possa enviar. Está aqui presente, incluindo o nosso irmão orador, para que ele possa nos trazer a mensagem oportuna da noite. Obrigado pela casa que nos abriga, que cada um aqui presente possamos levar para nossos lares a tua luz, a tua paz, o teu amor. Assim seja. Começando a prece pelo geral, damos início às nossas atividades da noite de hoje, lembrando aos frequentadores que voltam aos horários das nossas palestras. Domingo às 17 horas, segunda e quarta, nesse horário, 19h30, quinta-feira, 15h30, prepara os 16 a palestra, neste salão aqui também. E os outros dias temos os cursos, temos atividades normais. Lembrando que na terça-feira, como estudo, nunca parou o nosso trabalho lá das Bandeirantes, que é um trabalho dedicado às nossas habilidades profissionais. Costura, colcha de trabalho, bordado, tricô, pintura. É um salão muito grande, cabe muita gente, tem de 80 senhoras lá. E nós estamos lá sempre para receber os compromissos. Nós vamos agora passar a palavra ao nosso irmão Jorge Reis. Seja bem-vindo mais uma vez, antigo trabalhador da casa. Obrigado. Dora, obrigado. Bom, uma excelente noite para vocês, para todos nós, os meus irmãos, companheiros que me acompanham também já há algum tempo. Vocês estão observando, está um pouco diferente, que eu aproveitei a pandemia para fazer utilização da tecnologia. E às quartas-feiras, normalmente, nós fazemos lives, tanto aos sábados também, em nome da instituição que nós presidimos. E nós aceitamos o convite hoje e vou, como eu disse, mantendo a live lá e o trabalho aqui de divulgação também. Que nós possamos lograr êxitos, eu digo em termos coletivos, porque a nossa proposta é um pouco diferente em relação, normalmente, a uma proposta mais teológica, mais rigidamente ligada a um processo quase que catequético, né? Não vamos falar sobre culpa, não vamos falar sobre direito de errar, que é um tema que nós não discutimos muito, e é muito importante começarmos a trabalhar em nós esse movimento, de compreensão desse movimento interno, em relação às situações que nos são postas, às circunstâncias em que nós vivenciamos, em que nós inculcamos culpas, e isso nos traz muitos malefícios. Não somente inculcamos culpas do presente, como nós também trazemos culpas arraigadas do passado. Culpas essas que são manifestadas normalmente na forma de traumas ou conflitos mais acentuados, e que estão no subconsciente e que as pessoas não sabem exatamente por que estão passando por tais ou quais conflitos ou quais traumas interexistencial ou existencial, porque lá no seu subconsciente existe esse clamor cobrando-lhe de uma forma absolutamente injusta um processo punitivo. E, embora o Allan Kardec tenha utilizado a saciedade termos no século XIX que nos fazem lembrar exatamente ou nos conecta a uma interpretação sobre a questão de punições divinas, ao adentrarmos e ao começarmos a perceber o Espiritismo como uma nova mensagem profundamente consoladora, nós não conseguimos encontrar espaço, a partir de uma melhor interpretação, para afirmar que Deus, em seus cânones de justiça, aplique punições. As religiões ensinam isso. Os religiosos ensinam isso. Alguns espíritas talvez ainda defendem essa questão de que Deus pune. Mas não existe nos estatutos de Deus espaço para punições. Mas está lá no Evangelho, como eu disse, está nas obras póstumas, colocada no Livro dos Espíritos, algumas vezes essas palavras assim. Mas eu repito, nós, 150, 160 anos depois,
Precisamos aprender a ressignificar conceitos, inclusive que eram, na época, válidos e não havia uma outra possibilidade de interpretação, e hoje não existe espaço, repito, para, nos estatutos divinos, as criaturas de Deus serem punidas. Elas são, sim, convidadas a corrigir seus erros, elas são, sim, convidadas pela reeducação, pelo reaprendizado a consertar o erro praticado, mas sempre por um processo convidativo e nunca por imposição. A imposição é feita por nós é que nos impomos a autopunição, achando que quanto mais eu caprichar o sofrimento, mais eu vou me livrar da culpa, e isso não ocorre. Não é esse o caminho, e vamos discutir um pouco sobre isso, como fazendo um preâmbulo aqui, para os meus irmãos presentes aqui, do qual mando um grande abraço também. Vamos lá, eu fiz aqui um roteiro para não ficar só divagando em termos de ideias soltas. Moisés, ele nos aconselhou diversas vezes, sobretudo no Decálogo, aquilo que nós não devemos fazer. Está lá nos 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não isso, não aquilo, não aquilo. Sempre proibido. Sempre um não em alguma coisa. É proibido fazer alguma coisa. Tá? Veio Jesus em um processo de uma ressignificação em relação ao que não se deve fazer. Ele veio mostrar para nós aquilo que nós devemos fazer. Diferente de Moisés, ele veio nos ensinar aquilo que nós precisamos começar a fazer. Ele nos ensinou exatamente a fazer. Ele não, evidentemente, ficou preso em processo de não faça isso, não faça aquilo. Ao contrário dessas proibições, ele veio proativamente nos ensinar o caminho daquilo em que nós precisamos executar, aquilo que nós precisamos fazer, e não aquilo que nós não devemos fazer. E o Espiritismo, como uma nova revelação, propõe exatamente o como fazer, 2000 anos depois. Isso é muito importante para nós analisarmos, porque muitos temas propostos em vários projetos, com certeza a culpa, eu coloco aqui, o movimento da culpa é resultante do culto do perfeccionismo. Eis aí um capcioso quisto psicológico. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer nesse movimento de culpa resultante de culto de perfeccionismo. A rigor, quando nós desenvolvemos, por imposição, uma má informação educacional, dentro de casa, na escola, nas instituições religiosas, praticamente nos criam um termo de regras, alguns tipos de propostas de regras, do qual nós temos que cumprir, senão eu vou para o umbral, senão eu vou para o quinto dos umbrais, senão o obsessor vai me pegar lá fora. Isso é profundamente proibitivo. Eu faço isso, senão vai me acontecer alguma coisa de ruim. Então eu vou fazer com medo do senão, ou seja, do que vem depois. Eu vou fazer não por consciência, eu vou fazer por obrigação. E tudo que nós fazemos por obrigação, em qualquer coisa que eu faça na existência física ou desencarnada, não vai dar resultado. Porque eu não estou fazendo por consciência, eu estou fazendo por obrigação. Inclusive, nós vamos mascarar o resultado, porque eu serei um pseudo bonzinho, um pseudo tolerante, um pseudo humilde, porque eu estou me forçando obrigatoriamente a ser aquilo, porque senão alguma coisa vai me acontecer. Aí a gente fica nesse dilema. Se eu não fizer, eu vou para o umbral. Se eu não trabalhar na casa espírita, eu vou para o umbral. E a gente começa a fazer por obrigação. E aí nós vamos enquistando exatamente o que eu chamei do capcioso movimento do quisto culposo. E nós vamos aumentando. Por quê? Porque nós erramos o tempo todo. É impossível em nosso estágio atual na Terra, e por alguns milhões e bons milhões de anos para frente, nós não errarmos. Nós somos seres imperfeitos. Só não erraríamos se fôssemos perfeitos, certo? Nenhum de nós é perfeito. O erro faz parte do nosso aprendizado. E se o erro faz parte do nosso aprendizado, evidentemente, quando nós erramos, ao invés de nós assumirmos as atitudes, eu coloco, que são atitudes reparadoras, nós cultuamos uma perfeição impraticável e nos culpamos inapelavelmente. Por quê? Porque eu acho que não deveria ter errado, porque eu estou com medo do umbral, eu não posso errar, porque o obsessor vai me pegar, eu vou errar porque a minha vida vai ser infeliz, então eu vou fazendo esse tipo de costura estranha de comportamento. E, evidentemente, isso vai fazer com que essa culpa em 3 movimentos do nosso mundo mental,
nos leve exatamente a viver uma vida infeliz. O primeiro movimento da culpa é o movimento do auto-julgamento. Eu já começo a me julgar porque eu sou perfeccionista, eu não deveria ter errado, porque eu errei, porque eu não fiz assim, o assado, a gente começa a ficar preso ao passado. Já fica escravo ao que já fez, com uma preocupação absurda tentando antecipar aquilo que ainda vai acontecer em relação ao futuro em termos de sofrimento. Aí a gente fica preso a um passado e a um futuro estranho. E o presente, como é que nós trabalhamos? Eu só consigo resolver as questões dos erros a partir do aqui e agora, tendo consciência de que eu errei e tendo consciência de que, de alguma forma, todos os seres humanos erram também e que eu posso aprender com o meu erro a fim de que eu possa, na ressignificação, ao aprender com o erro, fazer de uma forma diferente aquilo que eu fiz, em que tem me trazido um movimento de auto-julgamento, autocondenação e autopunição ao mesmo tempo. Isso é culpa. A culpa são esses três movimentos: julgamento, condenação e punição ao mesmo tempo. E tem pessoas que entram no processo de autopunição por causa do perfeccionismo, de achar que não poderia ter errado, que não deve errar, que não pode errar no futuro, que ela desenvolve doenças gravíssimas, doenças não só como depressões, que levam muitas vezes ao autossídio, mas doenças autoimunes gravíssimas, além de cânceres e outros tipos de doenças. Mas num processo de autopunição, porque é ela que vai criando a vulnerabilidade no funcionamento normal da harmonia de um processo sinérgico do corpo físico, que nós chamamos de movimento homeostásico, que é o movimento da busca permanente do corpo físico para ter saúde. O nosso corpo luta o tempo todo para ter saúde. Para ter doença, a gente precisa ser muito rebelde para criar doença no corpo, e nós somos muito rebeldes, porque normalmente a pessoa tem doença. Porque o corpo naturalmente é tão perfeito que ele está o tempo todo buscando a saúde. Nós é que criamos a doença. Isso, toda doença é de ordem mental. E eu coloco mais aqui, é importante aprendermos e refletirmos com os erros, assumindo corajosamente a imperiosa reparação dos mesmos erros. Quando nós erramos e eu assumo corajosamente a necessidade da reparação desse erro, eu estou dizendo que corajosamente não é enfrentar de frente, querendo bater de frente com o erro que eu errei para consertar, não. Quando você age corajosamente diante do erro que você praticou, você vai agir com o coração. A palavra coragem, cor em latim, quer dizer coração. Agem, somando aí, agir com o coração. Então, a coragem é você agir de uma forma amorosa, para você, ao ter consciência que errou, se preparar para reparar, a fim de continuar caminhando, e ainda que vai errar de outras formas. Mas daquela forma, conscientemente, você vai evitar ou vai se esforçar para não errar mais. Esse movimento, para que você possa consertar um erro já praticado, você pode ou não, tem uns que entram nesse movimento, outros não, mas é um movimento de arrependimento. Você pode se arrepender do erro que você cometeu. Muitos crimes morais, crimes materiais, nós cometemos. Mas quando nós começamos a entrar no movimento de que eu tenho consciência de que eu errei, realmente eu tenho consciência do meu erro, e sei do tamanho da consequência do erro que eu pratiquei, então eu já tenho uma noção das consequências, ou seja, da repercussão do erro que eu cometi. Normalmente, quando eu falo erro, está ligado ao outro, ao próximo. Normalmente o erro está ligado ao próximo. E no momento em que eu tenho a consciência que eu errei e tenho uma noção do tamanho do erro que eu cometi, eu entro no movimento de que eu pretendo, a partir de agora, não errar mais dessa forma. Eu tenho consciência, me comprometo a não errar mais dessa forma no momento em que eu tenho consciência de que eu errei. Porque se eu não aceitar o erro, eu vou manter o erro e na rebeldia, evidentemente, eu vou trazer para mim todo o resultado daqueles que transgridem as leis divinas da consciência, porque o erro é toda a insubmissão à lei de amor, justiça e caridade. Quando você age desamorosamente, quando você age de forma injusta e descaridosa, você está errando. Quando você minimamente se esforça para agir de uma forma caridosa, justa, evidentemente você vai fazer a coisa correta. Então entra o arrependimento e logo depois vem como nós chamamos de expiação, que é o terceiro movimento para reparação. O que é expiar um erro que nós cometemos? Expiar é exatamente você se preparar para a prova necessária diante de um erro daquela prova. Então você vai ter que passar por uma prova. Muitos acham que a expiação é sofrida,
que a expiação vai me trazer sofrimento depois do arrependimento, eu vou precisar expiar para reparar. Então a expiação é sofrida, não é? Lembra da coragem? Agir com o coração. Então eu vou expiar, ou seja, eu vou me esforçar para extrair. A palavra expiar é extrair a pureza que trazemos em nós, porque nós somos luz em essência. Quem que diz isso? Os espíritos. Por que eles dizem isso? Porque Kardec perguntou o que é o espírito, e os espíritos responderam que o espírito é uma chama divina. Isso está muito claro. Então nós somos chama divina. Nós não somos corpo, não somos perispírito, nós somos chama divina. É identificar com essa chama divina. Então, a partir de você se identificar com a luz que você já é em essência desde a criação, você vai tentar tirar daí o que tem de mais puro, porque já é luz. Aí você vai conseguir, na extração dessa identificação com a luz que você é, um processo expiatório não necessariamente sofrido, mas amoroso. E você vai reparar o erro de uma forma leve, suave, como dizia Jesus, quando ele falou que o fardo dele, ou seja, a experiência de um espírito puro, é muito leve. E que o jugo, que é a disciplina que ele veio trazer para nós, é suave. Ele não disse que a disciplina dele, ou seja, as regras, as diretrizes, porque jugo quer dizer diretriz, são rígidas, não são, são suaves. São falar de Jesus, dizer que realmente ele trouxe para nós diretrizes pesadas, é mentira. Ele trouxe diretriz de comportamento para a mudança de vida absolutamente suave. E o fardo, que são as experiências de desafio que trazem dores, que nos levam a uma experiência aprendizado através da dor. E, evidentemente, com isso nós aprendemos com Jesus que a mensagem dele não é uma mensagem de sofrimento, é uma mensagem de alegria, de vida em abundância, como ele nos ensinou, mas sem culpa, mas também sem desculpa. Porque são dois extremos. A culpa é quando você exige não errar. Toda vez que você exige não errar, ou porque já errou e fica exigindo que não deveria ter errado, você entra em culpa. E quando você é negligente, eu sou ser humano mesmo, todo mundo erra, eu vou errar também. Aí você entra no outro extremo, você entra na desculpa. Então, tanto culpa como a desculpa, a negligência e a exigência vai te trazer sofrimento. É você usar a consciência, ou seja, a responsabilidade, sabendo que você precisa e nós precisamos assumir a responsabilidade das nossas escolhas, sempre. Não temos como fugir disso. Seremos sempre responsáveis das escolhas que nós fizemos em nossa vida. E a partir daí nós nos preparamos para os acertos e para os erros. Quando acertamos, continuamos nossa vida alegre, felizes, fagueiros. E quando nós erramos, nos preparamos corajosamente para, a partir do arrependimento, expiar e reparar também de uma forma suave. Isso é possível. Não, eu tenho que pagar o erro que eu cometi. Lembra da questão que eu falei, eu vou ter que pagar por obrigação? Não, eu errei, eu tenho que pagar. Não vai dar certo. Não é que eu tenho que pagar, mas a reencarnação, as pessoas não reencarnam de uma forma, às vezes, extremamente desafiadora, cheio de limitações, até no campo intelectual e outras coisas mais. Ele não está pagando o seu erro do passado, ele está sendo convidado a reparar os erros graves que ele cometeu. É claro que ele está em um processo de ressarcimento. Mas sem nenhuma conotação das leis de Jesus e do próprio Cristo, do próprio Criador, como se estivesse sendo punido. Mas reencarnações complicadas, reencarnações em que as pessoas vêm até com extremas limitações no campo intelectual, cheio de problemas de ordem cognitiva, ou então problemas psicomotores, outros, problemas econômicos, outros, muitos desafios. Normalmente extraordinários e importantes desafios para esse espírito, nunca como punição, necessário para esse espírito. Até porque Deus não erra endereço quando manda a sua mensagem, ele não manda para o vizinho, ele manda para a pessoa certa. E dentro dessa realidade, eu coloco, deste modo, nos magoamos com a gente, nós nos magoamos conosco mesmo, conservamos uma espécie de ferida aberta na consciência, apunhalando-nos sem trégua. À vista disso, nós não vivemos equilibradamente. Transformamos os nossos anseios em azedumes, mágoas em mau humor, unidos a um cortejo de antipatias, projetando nos outros detritos psíquicos que empilhamos. E por isso, é importante nos permitirmos o direito de errar, até porque nós fomos criados simples e ignorantes. Preste atenção no que eu estou dizendo. Direito de errar. Eu estou dizendo, eu tenho que errar, ninguém está falando isso. Mas por sermos imperfeitos, nós temos o direito de errar e de acertar também. É muito natural. Ninguém está dizendo, não, eu, por ser imperfeito,
eu tenho que errar. Não, eu vou errar porque sou imperfeito. E como eu não sou perfeito, evidentemente, Deus não me exigiria acertar sempre. Não estaria dentro do código divino essa obrigatoriedade de acertar perante um Criador perfeito. E eu coloco, até porque nós fomos criados simples e ignorantes, a fim de que evoluíssemos gradualmente, errando, acertando, até chegarmos à perfeição relativa, quando atingiremos o nível do chamado guia e modelo, que é Jesus, né, da humanidade. A partir daí nós não erraremos mais. Importante nós analisarmos a questão de que nós fomos criados simples e ignorantes. Questão 115 do Livro dos Espíritos nos explica bem. Quando Deus nos criou, ou seja, quando nos tornamos seres humanos, em um processo natural das etapas evolutivas do chamado princípio inteligente, que o princípio inteligente é o espírito, né? Que vai evoluindo até chegar à condição humana. Quando nós chegamos na humanidade como indivíduos, somos únicos no universo. Mas nos primeiros momentos da nossa vida humana, como seres racionais, nós entramos neste mundo simples e ignorantes. Isso equivale a dizer que simples, nós não temos experiências maiores no campo da razão, estamos entrando no mundo da razão. Ignorante porque estamos entrando no mundo da razão. Portanto, nesses primeiros momentos das nossas etapas evolutivas, como simples e ignorantes, sequer os nossos erros seriam computados como erro, porque eu ignoro aquilo que eu acerto ou que eu erro. Eu somente vou realmente ter discernimento no que eu acerto e no que eu erro, quando eu começo a ter nas experiências o resultado da minha experiência. Isso leva milhões e milhões de anos. Opa, fiz aqui, deu. Quando eu começo a prestar atenção, todos nós vamos evoluir. Vocês não chegaram aqui de graça, vocês já viveram milhões e milhões de várias etapas de experiência para chegar e estar buscando, dentro de um projeto de vida, um processo de auto-espiritualização. Não estão aqui por acaso. Vocês já sabem, já estão começando a discernir a importância de investir na sua transcendência, na sua realidade além da matéria. Então já há uma evolução muito extraordinária na vida de cada um de vocês, na nossa também. Mas lá no início nós éramos ignorantes, não havia nenhum tipo de... Você realmente, a pessoa errou, e perante as próprias leis divinas, chamadas de causa e efeito, que é uma lei moral, eles vão ter que pagar porque erraram. Não, são ignorantes. Não são exatamente... eles são responsabilizados os erros pela ignorância. Agora, nós não. Nós, hoje na Terra, 2000 anos depois de Jesus, nós sabemos à saciedade o que devemos e que podemos fazer e o que devemos e não podemos fazer. Ou até podemos fazer, porque o poder é a lei da liberdade, a lei do livre-arbítrio. Eu posso fazer o que quiser da minha vida, vocês fazem o que quiser da vida de vocês. Vocês podem fazer. Agora, tem coisas que vocês podem, né, do livre-arbítrio e não devem, que é a lei do dever. E tem coisas que vocês podem e devem, que é a lei do dever. O que é o dever? O dever é um aguilhão. Incomoda. Mas é um aguilhão da consciência e um verdadeiro, como nós chamamos assim, né, um verdadeiro guardião da nossa probidade interior. Quando fala o dever, quando você cumpre o dever, evidentemente você está absolutamente tranquilo com a sua consciência, você está cumprindo o dever. O que é cumprir o dever? É mais ou menos dentro dos seus limites, no esforço, pelo menos no limite das forças de cada um, estar colocando em prática a lei de amor, justiça e caridade. Simples assim, mas não é tão simples assim. Porque na realidade a lei de amor, justiça e caridade é a maior de todas as leis. Todas as leis do universo, as leis que nós trazemos na consciência, que estão 621 no Livro dos Espíritos, nós trazemos as leis inscritas na própria consciência, não estão fora de nós, já trazemos o DNA do divino em nós, desde lá da nossa criação como humanos. Eu vou entrar na condição humana. Obviamente, nós começamos a analisar que quando eu transgrido as leis da consciência, alguma coisa da minha consciência vai gritar para mim, que é exatamente o chamado conflito. Quando eu trago um conflito de consciência, que ainda não é culpa, o que o conflito está me dizendo? Olha, Jorge, o que você está fazendo, pense algumas vezes antes de fazer. Ou aquilo que você já fez vai me trazer também um tipo de alerta, ou vai me trazer um tipo de conflito. Se eu der atenção a esse conflito,
que eu errei ou que eu ainda vou errar, isso é muito importante, é extremamente importante, porque eu estou já, minha consciência, que é a voz de Deus, metaforicamente falando, diz, olha, não faça isso. Quem é que está dizendo para eu não fazer? É a minha consciência. E aonde estão exatamente a codificação da lei de Deus? Na minha consciência. Então, alguma coisa da minha consciência, olha, você não está submetendo a essa lei da consciência. Amor, justiça, caridade e todas as demais leis decorrentes dessas três. Aí você vai começar a dizer, puxa vida, se a consciência apertar, assim, está realmente alertando, não faça, ou faça depois de pensar 1000 vezes. Porque a consciência já está dizendo, não faça, porque vai trazer consequências. Porque você vai transgredir as leis divinas que já estão na sua consciência. Então, o alerta não é culpa. O conflito de consciência não é culpa. O conflito de consciência é o alerta, é exatamente a voz de Deus para nós buscarmos um caminho mais correto, para nos submetermos às leis exatamente que trazemos na nossa consciência. Agora, em relação, por exemplo, a uma crença vulgar e bastante equivocada, nós admitirmos que a justiça divina, eu repito como eu falei nas palavras iniciais, que ela seja condenatória, que ela seja punitiva. Nós, com o melhor entendimento da doutrina espírita, depois das obras complementares, depois dos grandes estudiosos no movimento espírita, nós chegamos à mais absoluta convicção exatamente que o espiritismo não propõe nenhum tipo de cânone punitivo. Não existe nos estatutos das orientações dos conceitos espíritas espaço para a condenação de quem erra ou punição. Mas então por que as pessoas sofrem? O sofrimento é decorrente exatamente das transgressões das leis da própria consciência. Isso é um ponto. Agora, vocês que estão aqui presentes, nós que estamos aqui, nós passamos por algum tipo de dor. Vocês sofrem, não digo sofrer não, dor. Nós passamos pelas dores? Sim ou não? Todo ser humano passa pela dor. Existe um ser humano que deixa de passar pela dor? E engraçado que a dor não é uma lei de Deus. Como assim? Não é uma lei de Deus. Agora, a dor é uma ferramenta, é um instrumento, é um extraordinário convite para o amor. São dois caminhos. Muitas vezes a dor impulsiona-nos para a compreensão do verdadeiro amor. Mas o que normalmente nós fazemos quando a dor nos convidando para o amor, nós fazemos com ela? Transformamos em sofrimento. É muito diferente sofrimento de dor. Então as pessoas sofrem porque elas são rebeldes à presença do convite para o amor, que é a dor. Olha a diferença. Dor, todo mundo passa por ela. Sofrimento é uma escolha. Sofrimento é a inaceitação da dor, que todo ser humano passa, todos, não tem aquele que não passa. Seja uma dor física, uma dor de uma doença, a dor da perda espiada de uma pessoa amada, vai passar por ela. Ou vai passar alguém por ele também. Continuando, para evitar esse tipo de comportamento, é muito importante nós movimentarmos ativamente um processo, por exemplo, reflexão consciencial, esforço para nos harmonizarmos com as leis divinas da consciência, coragem para pacificarmos o nosso eu, desenvolvermos virtude. Eu faço aqui elencando vários números em vários artigos que eu escrevo. Mas não podemos permitir os extremos, ou seja, nem exigirmos de nós perfeição, nem ingressarmos na negligência, como eu disse agora mesmo, ao aperfeiçoamento. Senão, nos embaraçamos nas tormentas ao invés de nos harmonizar. As quedas morais. As quedas morais das experiências do passado, elas nos dão, ou como nós podemos alterar esses nossos erros, né? Nós temos que fazer o seguinte: não nutrirmos qualquer tipo de movimento de que eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não valho nada, eu sou um lixo. Isso são crenças que as pessoas carregam em si. Eu não dou conta, olha, mas sempre falsa humildade, a verdade é essa, é a chamada pseudo-humildade. Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu não valho nada, eu sou um lixo. E a gente tem esse tipo de crença. Nós chamamos de crença limitadora, crença escravizante. E as pessoas ficam presas nessa crença, ora de uma forma reativa, ora de uma forma mais passiva, ela reage a isso, ou então
mantém-se passivo na sua acomodação, na sua inércia, mas achando que realmente não vai dar conta, que não faz, e por isso cruza os braços para resolver as suas questões pessoais. O convite é começarmos a trabalhar em nós, através da doutrina espírita, o potencial que já trazemos em essência e ressignificar crenças limitantes em crenças que nós chamamos de proativas, crenças que me levam para frente, para adiante, e sobretudo, não somente na horizontal da minha evolução, mas na verticalização do processo, que é possível, não é fácil, mas é possível. Eu começo a pensar de uma forma diferente. Eu sou filho de Deus, trago o DNA do Criador em mim. Ponto pacífico, todos vocês trazem. Nós já trazemos o DNA divino em nós. Por isso que, poeticamente, Moisés já dizia há 2000 anos que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Então nós já trazemos esse DNA maravilhoso do Criador, do perfeito. Considerando essa realidade, eu começo a pensar, bom, se eu tiver contato com a essência que eu sou, efetivamente, se eu começo a me identificar com a luz que eu sou, com a realidade essencial que eu sou, o ser essencial que eu sou, eu começo a encontrar para mim os mecanismos de poder e força que eu já tenho desde a minha origem. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para a pura e eterna felicidade. Questão 115, Livro dos Espíritos. Nós fomos criados para isso, é um determinismo de Deus, filho de Deus. Eu acho que todos vocês sabem que são filhos de Deus, sim? Concorda? Mas vocês sentem isso? É diferente. Uma coisa é saber, outra coisa é sentir, é apropriar do saber. É você realmente, pela informação, você se apropria da informação para a sua transformação. Ou seja, eu sei que sou filho de Deus e sinto isso. É importante isso. É um outro movimento sair dos níveis de ignorância. Eu sei que eu sou filho, eu sinto que sou filho e, evidentemente, eu estou em um processo muito acelerado de transformação. Porque eu sinto, então eu me sinto protegido por aquele do qual eu me sinto como filho. É o princípio da filiação divina. Considerando essa realidade, então o Senhor começa a dizer, são palavras simples, parecem mântricas, né, mas são reais e funcionam. Se eu sou filho de Deus, eu posso. Eu tenho poder. Todos nós temos. Todos nós temos. Fazer o bem ou o mal, mas nós temos. Se eu posso, eu consigo. Tudo que eu posso, eu consigo. Olha que eu estou mudando da crença que são absolutamente escravizantes a uma crença libertadora. Eu posso, eu consigo. Eu sou capaz. Se não for, vou me capacitar. Vou estudar, vou ler, vou fazer respiração, várias técnicas de meditação, vou fazer alguma coisa para me capacitar. E, sobretudo, eu mereço. Por que eu mereço? Porque eu já trago o DNA daquele que me criou para a pura e eterna felicidade. Eu começo a trabalhar em mim. Pô, eu posso, eu sou um lixo, falsa humildade. Ou então uma pessoa que fez um processo de auto-rejeição o tempo todo. Não consegue se olhar no espelho, não consegue ver a autoimagem. Porque ensinaram coisas erradas para ela, que ela não vale nada mesmo. Desde pequena, às vezes, uma criança, numa competição com os próprios irmãos, você vai aprendendo, você é burra e tal. E ela traz essa questão de que é burra subconscientemente, uma criança ferida como adulta. E não consegue sair desse processo. E fica realmente se julgando e achando que realmente é o pior de todo. E a pior coisa do ser humano entre nós aqui é vivermos de forma comparativa. Eu sou mais do que ele, eu sou menos do que ele. É a pior coisa do mundo. Eu sou mais inteligente, sou mais bonito, sou mais rico, sou mais isso, aquilo, que é comparativo isso. E toda comparação com qualquer ser humano é extremamente nefasto para a nossa evolução. Porque eu sempre vou fazer, ou estou preso a alguém ou a alguma coisa. Quando eu começo a trabalhar em mim, esse processo de poder que eu já tenho em mim, eu posso, eu consigo. E se eu consigo, eu sou capaz, ou vou me capacitar porque eu mereço, eu tenho que usar uma coisa que coroa todo esse processo para eu sair da culpa. É eu querer. Se vocês não quiserem, não vão sair. Eu quero. Eu quero. É um momento de mudança. Eu quero. E chama-se vontade. Nós somos guiados pelo desejo. O que não é igual. Desejo é da carne, desejo é transitório. Desejo nos escraviza. Vontade é da essência. Vontade é o querer efetivamente conectado com a chama divina que você é. Eu quero. Se eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sou capaz. E eu mereço. E a partir daí eu já não fico naquele negócio que eu não valho nada com falsa humildade. Eu não dou conta e tal. No fundo, a gente realmente, embora tenha as intenções positivas de agir assim, mas com uma direção inadequada.
com falsa humildade. Então nós temos que começar realmente a trabalhar em nós o poder que já Deus nos dotou de começarmos a trabalhar, sobretudo, em um processo de autocompreensão para o auto-perdão também. O auto-perdão não é você se autodesculpar. O auto-perdão não vai ser um mata-borrão dos erros que nós cometemos. Mas o auto-perdão é você ser flexível com você, ao invés dessa rigidez que leva à culpa, você seja flexível com você, a ponto de você desenvolver as virtudes amorosas, as virtudes acolhedoras que você já traz em você também, você se acolhendo amorosamente, você se acolhendo respeitosamente, você se acolhendo, se autoaceitando, e a partir de uma autossegurança você começa a se autovalorizar. Eu, quando falo autovalorização, não é o ego, não é o nome, não é o fisiológico, não é o fenotípico, não. É a essência. Se identificar aceitando a essência que você é. Espírito. Eu estou usando essência, nós chamamos de espírito, que é a mesma coisa. Então, na realidade, é começar a trabalhar a nossa realidade espiritual mesmo, essencial. Não ficar preso à culpa. Se errou, quais as ações que eu posso movimentar nesse momento para corrigir os erros que eu cometi? Bom, eu tenho várias ações. Eu posso fazer várias coisas. Por exemplo, uma coisa em que eu falei de auto-perdão. As pessoas, quando realmente não se perdoam, elas jamais terão espaço para perdoar alguém ou alguma coisa, porque elas já não se perdoam. E ela vai buscar inimigo fora. E o grande problema quando você encontra inimigo fora é que você está dando autoridade e poder para os outros tirar você exatamente dessa roteira, que eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço. Ou seja, eu tenho poder dentro de mim. Quando você terceiriza esse poder, você perde o seu. Ah, ele me irrita demais, é uma pessoa que me dá asco, tem pessoa que faz chegar assim, chega até ódio. Não gosto, porque a pessoa me irrita. Ninguém nos irrita. Na realidade, nós é que nos permitimos irritar pelos outros. No fundo, nós é que estamos dando autoridade aos outros a nos irritar. Então, a culpa não é dele, a culpa é minha. Todo o processo parte para mim. Aí eu começo um processo de autoconhecimento a trabalhar em mim e criar uma barreira para que eu não me sinta ferido por alguém. Porque não é ele que vai me ferir, é eu que vou me sentir ferido por causa dele. A culpa não é dele. Por mais que ele erre, por mais que ele tente me desejar o mal, eu consigo criar uma barreira, um tipo de fronteira nessa nossa relação, a partir dessa auto-amorosidade, desse auto-acolhimento, dessa auto-aceitação, dessa autossegurança, dessa autovalorização. Então, vejo que todo o trabalho que eu estou mostrando para vocês hoje aqui, depois da pandemia, que tem uns 3 anos que eu não venho aqui, e as últimas vezes que nós tivemos aqui, foi um convite muito semelhante, que é exatamente esse, para que nós comecemos a trabalhar em nós o poder que nós trazemos em nós, como essência divina que somos, como espírito que somos. E a partir daí começarmos a nos identificar na essência divina que somos com o Criador. E a partir dessa identificação com o Criador, nessa segurança de vida, os meus passos serão mais seguros, embora eu ainda vá errar muito. Mas esses erros que vão me sinalizar em algum momento que eu devo corrigir, que eu preciso me responsabilizar pelas minhas escolhas erradas, mas eu não já me permitirei que o quisto ou o câncer da culpa tome conta de mim. Os alertas vão vir o tempo todo, mas a culpa já não se fixa mais, porque eu tenho e busco caminhos de uma forma mais leve, suave, contente e resolvendo essa questão. Se é fantasia pura, bom, depende. Se as pessoas realmente colocam dentro da sua crença limitante, que é uma fantasia, vai ser. Eu não consigo, não sei, bobagem, isso aí é fantasia, tudo isso é possível. E o que eu estou falando aqui não é novidade, são fatos, são realidades que se estuda há milênios em culturas orientais, em culturas que realmente pessoas que conseguem na sabedoria entender a essência que é. Nós do mundo ocidental é que não damos espaço para nós. Nós vivemos em função dos outros. Vivemos em função do que os outros pensam. Comparando com os outros, se é mais rico, menos rico, mais bonito, isso, sempre fazendo comparativo. Toda vez que eu estou me comparando com alguém, eu estou realmente num péssimo caminho de leveza, suavidade, contentamento, alegria de viver. Porque tudo que é comparativo em si mesmo me traz infelicidade. Sabe por que eu digo isso? Porque todo mundo tem o mesmo potencial. Ele pode ser até mais temporariamente inteligente que eu, mas não quer dizer que eu não vou chegar à inteligência dele. Porque todos nós fomos criados para a pura e eterna felicidade. Momentaneamente ele pode estar em algum momento mais bem informado em tal ou qual assunto. Dá-se uma impressão que é muito mais inteligente, mas não é isso.
Porque todos nós temos os mesmos poderes de buscar os mesmos caminhos, chegar no mesmo nível e assim vai, sem competição. Mas dentro de um princípio de solidariedade, um ajudando o outro, e não com competição. Eu sou mais, você me obedece. Deixa eu ver aqui. Falta quantos minutos, minha irmã? Só para me guiar aqui. 10. Com 10 minutos eu termino. A culpa é um anseio de prepotência, e a culpa também é um anseio de onipotência, porque nós cobiçamos assumir os atributos de Deus ao divergirmos da lei de misericórdia e da lei de amor, justiça e caridade. Isso aqui é Joana de Anjos que fala, quando ela nos chama exatamente nesse movimento de prepotência, de onipotência que nós normalmente utilizamos. Ou seja, a prepotência é que eu acho que tem mais poder do que os outros, está dando poder. Prepotência está ligado ao poder. Então eu estou querendo ser mais poderoso que alguém. Muitos de nós temos essas prepotências, chamamos ou que somos mais, ou que somos melhor, ou que somos mais inteligentes. É a prepotência, profundamente egóico. Mas as pessoas muitas vezes não ficam satisfeitas com essa prepotência em relação ao outro, aos outros, e em relação até a si mesmo. Elas começam a desenvolver, num desafio absurdo, irracional, a onipotência. Já que a prepotência não levou a muito, normalmente não leva a lugar nenhum, ele vai buscar a onipotência. A onipotência, quem é que tem o atributo da onipotência? Só Deus. Nenhuma criatura é onipotente, só Deus é. Então ela está tentando ter um atributo que só Deus tem. Então ela já vai se frustrar, porque ela não vai ser tão onipotente assim. Exemplo, já que Deus, e eu disse para vocês aqui, que Deus não pune, nos estatutos divinos não há espaço para punições, castigos, censuras, Deus não faz. Deus é amor, Deus ama, basta, ponto. Qualquer tipo de adjetivação após Deus ama é perder tempo. Deus não pune, Deus ama, ponto. Não vamos mais além disso. Porque Deus é a fonte mais pura de amor. Então, se Deus ama e Deus não pune, e eu acho que tem que me punir porque eu errei, as religiões me ensinaram isso, os sacerdotes me ensinaram isso, senão eu vou lá para o inferno, eu vou para outros estágios de sofrimento eterno, etc. Eu tenho que caprichar o sofrimento. Se Deus não me pune, aí por um processo de um movimento de onipotência, já que Deus não me pune, eu por autodecreto, assim, bom, fica revogado a não punição divina, e a partir de agora eu mesmo por autodecreto vou começar a me punir. É Deus que está me punindo? É um autodecreto, é eu que me decreto a punição. Porque eu acho que quanto mais eu capricho a punição, eu vou sair da culpa. E não vou sair da culpa assim. Só saímos da culpa a partir da reparação. Como eu disse, arrependimento, expiação e reparação. Não tem outro caminho. Considerando então essa realidade, que nós possamos parar para pensar, porque Deus, já que Ele não nos pune, e naturalmente na condição de seres humanos, nós acertamos e erramos, eu coloco aqui no meu roteiro. Porém, se nós nos esforçamos em dar o melhor de nós, sem paranoides e sem os desleixos desculpistas, porque de alguma forma, se nós erramos o foco, nós erramos muito, mas se nós tivermos o foco de acertar, aprendamos com esse erro para continuar no foco para o acerto. E se eu voltar a errar, mantendo o foco daquilo que eu quero acertar, não vou criar nenhum tipo de culpa, do qual eu vou tentar mais uma vez, quantas vezes forem necessárias na minha eternidade. Não é só para a próxima, não mais 10 vezes, não. Deus não vai fazer essa contabilização. Quantas vezes forem necessárias até acertar. O foco é acerto. Então, se eu tenho o foco no acerto, se eu errar, eu vou buscar fazer de uma forma diferente para tentar chegar a esse foco. Se eu não acertar, eu vou tentar até chegar lá. E é assim que a vida funciona. Agora, no primeiro erro, a gente não tem jeito mesmo. A gente já desiste, ou desanima e não insiste para encontrar exatamente, através de uma dinâmica de comportamento proativo, alcançar um foco. Qual é o nosso foco hoje, quando nós estamos aqui? Com certeza, é a saúde espiritual, é ter uma vida mais saudável. Ninguém vai buscar um centro espírita para ficar, não, eu quero ir lá para sofrer muito, para o obsessor me pegar e me arrebentar. Ninguém faz isso. Nós temos um foco, vocês têm um foco aqui. O foco é a estabilidade, a harmonia, a tranquilidade, isso é óbvio. Tomar um passo saudável, buscar saúde, física, espiritual, mental e emocional. Não é isso? Agora, para que nós possamos alcançar esse foco, que são exatamente a conquista dessas possíveis harmonias íntimas, emocionais, mentais e etc., evidentemente existem, como falei, as regras que são suaves
as experiências que são leves também, para que eu possa dar o testemunho. Ou seja, eu sou profundamente egóico, ou seja, eu sou profundamente eu quero para mim, o Jorge, como se o Jorge fosse a coisa mais importante em nenhum processo de uma reencarnação. Exemplo, o Jorge é um nome que meus pais me deram. Mas eu sou convidado a não me identificar com o Jorge. Como assim? Negar o Jorge? Não estou falando isso. É não me identificar com aquilo que é transitório em mim. Porque se eu me identifico com o Jorge, eu acho que vou ser Jorge por muitos e muitos milênios. E o Jorge é só um período, de no máximo 100 anos. Então eu começo com, eu não sou o Jorge, eu sou muito mais do que um Jorge. Olha aí, proatividade. Eu estou vendo uma forma, não, eu não valho nada, não. Eu sou muito mais do que um Jorge. Vocês são muito mais do que o nome de vocês. Muito, mas infinitamente, não tem nem comparação. Aí eu começo a pensar no meu corpo e tal, preso muitas vezes ao corpo, às exigências corporais, e fico preso a ele e acho que eu sou o corpo. Nós somos infinitamente muito mais do que um corpo, porque esse corpo também, em algum momento, dentro das fatalidades da biologia, vai embora. Vai se desagregar. Então eu sou mais do que um corpo. Somos ou não somos? Ah, mas o que vai me acompanhar após a morte é o perispírito. Eu sou perispírito? Não. Perispírito é apenas um campo magnético que possibilita com que eu, essência, chama divina, se comunique com a vida material. Então, perispírito, Allan Kardec chamou de semimatéria, mas não sou perispírito. O perispírito pode me acompanhar durante milênios, mas eu não sou perispírito. Eu sou espírito. Então, qual é o convite? Me identificar com o perispírito, me identificar com o nome, me identificar com minha conta bancária, me identificar com o meu CPF, me identificar com o RG ou me identificar com a essência que eu sou? Qual é o convite? Qual é o convite? Com a essência. Nós fazemos isso? Sim ou não? Nós lutamos para identificar com a essência que eu sou ou fico preso só com aquilo que eu estou? Com aquilo que é transitório, aquilo que vai passar? Com o que é transitório? Então nós valorizamos mais aquilo que é transitório do que aquilo que é permanente, correto? Isso traz felicidade? Nunca vai trazer. Nem euforia, nada. Então o convite do nosso trabalho sobre a questão de culpa, consciência pesada, a questão de refletirmos sobre a questão também dos conflitos conscienciais, alertas conscienciais, é começarmos a nos identificar com aquilo que nós somos, essencialmente, chama divina, está lá no Livro dos Espíritos. Nós somos uma centelha. Centelha, portanto, luz. Vocês se sentem como centelha divina? Sentem. Uma coisa é saber. Nível de ignorância. Você tem o nível de ignorância do saber, do sentir e do vivenciar. Então, quando você tem a informação, bom, eu sou essência divina, tá? Eu sou espírito, maravilha. Você sente isso? Perceberam o detalhe? Para sair da ignorância. Porque você sai da ignorância do saber, mas mantém-se na ignorância do sentir. Você consegue emocionalmente sentir que é espírito? Ou você acha que é carne só? Mantém-se, então, um nível ainda bastante vulnerável, que é o nível do sentir. Então, é importante nós sabermos que somos espíritos, importante é nós sentirmos que somos espíritos, a fim de que, a partir do saber e do sentir, eu me esforce já com o pé no chão, com segurança, o processo gradual de transformação de comportamento, através de busca de novos valores para uma vida saudável. E como nós reencarnamos, não há reencarnação na Terra, não. A reencarnação na Terra é para sofrer, não é, ninguém reencarna para sofrer. O sofrimento é uma escolha, já falei para você, muito diferente, né, da dor. Passar pela dor, passamos, prova de expiação é impossível não passar. Mas ninguém reencarna para isso, para sofrer. Também ninguém reencarna para turismo. A pessoa acha que reencarna para fazer turismo na Terra. Vamos fazer um turismo lá, uma passeadinha lá durante alguns anos no corpo. Então vamos nos divertir lá. Não existe essa possibilidade. No mundo como o nosso, expiação em prova, que ainda não é um mundo feliz, não há possibilidade. Então nós reencarnamos para nos depurarmos moral e intelectualmente. O termo é esse, depuração intelectual e moral, ou seja, razão e emoção, razão e sentimento. E ali nós vamos evoluindo. Mas dificilmente numa casa espírita se ensina isso, é verdade.
É verdade, porque Joana de Anjos não é um espírito fácil de ser lido por muitos caminhos ainda, né? Mas nós começamos a precisar buscar exatamente esse processo de reflexões, a fim de que o espírita, ao invés de se robotizar, rindo uma casa espírita, supostamente, tentando encontrar uma também suposta harmonia interior, ela efetivamente possa até buscar uma casa espírita com o objetivo de manter o despertamento consciencial. Porque só com o despertamento da consciência nós conseguimos realmente avançar, tanto na horizontal da vida como na verticalização possível, o que não é tão simples, porque verticalizar é você desenvolver virtude. E desenvolver virtude não é do dia para a noite. E se desenvolver numa encarnação, é um salto de qualidade em nossa evolução imenso. E tem gente que quer desenvolver 1000 virtudes numa encarnação só. Como se fosse possível também. Bom, é isso, 10 minutos foram. Eu botei aqui os meus irmãos aqui, um grande abraço para vocês aí, obrigado pela presença, vocês. Eu estou numa palestra pública.